E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje pessoal, temos um vídeo novo aqui da Overdub, com mais um videozinho da Jade Animations. Jogos estranhos que joguei quando era criança. Cara, quem nunca jogou jogos estranhos quando era criança, né cara? Pelo menos lembra de alguns, né? Porque cara, não, tem muito jogo que era divertido. Mas enfim, deixa eu dar like aqui pra Overdub e bora ver esse vídeo da Jade. Meu Deus. Oh, não! Essa porta não tá trancada. Eu vi aquela mulher passando direto. Me deixa entrar agora, eu juro que... Quando criança, minha primeira experiência com videogames foi quando meus pais me deram um Game Boy Advance. Eu deitava no sofá de lado pra ficar debaixo da lâmpada pra conseguir ver o jogo, porque Meu senão Deus. era tipo injogável. Com o tempo, ganhei o acessório de luz gigante estranho, pra que eu não precisasse parecer uma mariposa sempre que eu jogasse. Esses eram os dias clássicos da infância que eu lembro com carinho. É estranho como a tecnologia era tão boa, mas ao mesmo tempo horrível. Você não consegue ver o jogo porque a tela é muito escura? Sei lá, toma essa lâmpadazinha. Jogavam os mais populares como Pokémon, Mario e Kirby. Mas meus pais também Muito me bom. compravam jogos aleatórios que provavelmente achavam na liquidação, o que resultou em algumas experiências de jogatinas bem interessantes. E eu meio que queria reviver esses tempos de glória e ver se os jogos eram realmente como eu me lembrava. Então, eu rejoguei vários deles e foi isso que aconteceu. Primeiro jogo, Powerpuff Girls Battle Rim para Game Boy Color. Eu não tinha o Game Boy Color, então eu joguei no meu Game Boy Advance SP com metade do cartucho pra fora. Eu também não lembro de conseguir passar da primeira fase e acabava rejogando a primeira tela o tempo todo. Quando criança, eu adorava a sensação de começar um jogo novo e sempre reiniciava um save de Pokémon só pra ter essa sensação de novo. Então pensei, Caraca. talvez eu nunca tenha ido muito longe por razões parecidas. Não, não era isso! Esse jogo tem que ir pro lixo. Eu amo ele, faz parte da minha infância. Mas meu Deus, alguém poderia destruir todas as cópias com um martelo que eu não ficaria triste. Você já... Cara, falando sobre isso de destruir todas as cópias de um jogo, tem uma organização, que eu não lembro agora qual o nome, mas existe uma organização que ela quer comprar todas as fitas de Shaq Fu e destruir todas elas. Simplesmente eles compram todas as fitas de Shaq Fu que eles encontram por aí e destrói elas. Eles querem destruir, fazer desaparecer da face da terra Shaq Fu. Assim, convenhamos, Shaq Fu é um jogo bem ruim, mas caraca, cara, eu fico impressionado que, tipo, existe uma organização pra isso, tá ligado? joga com a Lindinha, que, aliás, parece bem maromba. Mesmo quando eu era criança, eu Sim. pensava, essa Lindinha é um homem? Você voa e coleta, tipo, tudo. Tem tantos colecionáveis e eu não sei o que nenhum deles faz. Anéis, cartas, plutônio, corações, telefones, pessoas. Mas é quase impossível, porque os controles de voo são como tentar controlar manteiga derretendo numa frigideira. O jogo inteiro é um nível de gelo no céu. Cara, a animação da Jade sempre é uma absurda, né, cara? Incrível. Também tem criminosos por toda parte, prontos pra lutar com você. Você pode bater neles, mas acho engraçado, se você só passar reto, eles se preparam pra brigar e depois ficam tipo, tanto faz. Esse cara simplesmente tem uma arma. Ok, quem deu deu um uma tiro. arma pro nerd? Hã? Ai, para! Ai, para! E também, que diabos é isso? Ele tá me batendo? Acho que não. Eu acho que só tá girando com raiva. Enfim, esse jogo é uma porcaria. Os níveis são enormes e abertos demais pro tamanho da tela, então você se perde. Se mover é um pesadelo. As coisas que precisa fazer são enigmáticas. No nível 1, você tem que encontrar uma chave depois de resgatar a senhorita Bello. Onde está a chave? Debaixo de uma caverna secreta que é quase invisível e difícil de alcançar. Isso não é coisa de nível 1. Oh, por que você não exploraria a área e encontraria sozinho? Porque esses controles são um lixo. E eu tô sinceramente só tentando sobreviver. Parei de jogar depois de chegar na metade da segunda área, porque é tudo muito difícil de entender sem um guia. Eu assisti um cara transmitindo o jogo pra ver se era eu que tava sendo burra com videogames. E a experiência dele não foi muito diferente. Então me senti melhor depois disso. Próximo jogo. Que bom. SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Quando criança eu lembro que gostava muito desse jogo. Provavelmente porque Bob Esponja era o meu desenho favorito. Então fiquei animada de jogá-lo novamente. E desanimei bem rápido. Esse é um jogo de plataforma com uma história bem simples. Plankton fez um monte de robôs pra roubar a fórmula do hambúrguer de Siri, mas esqueceu de ligar a alavanca de obedecer Plankton. E por que se preocupar em virar a alavanca se ela está desligada mesmo? Então, tem robôs por toda parte sem obedecer ninguém. Seu siriguejo pede ajuda pro Bob Esponja porque estão espantando os fregueses. Mas a questão é... Se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas existe esse jogo pra PS2. Esse jogo é de PS2.
E existe essa versão de Game Boy Advance. Então eu imagino que a versão de Game Boy Advance é muito capada comparada com a versão de PS2. Então, cara, deve ser um jogo horrível, cara, provavelmente. Porque esses jogos que tinham uma versão pra DS, Game Boy Advance, paradas assim, são jogos terríveis. E como ela falou, os jogos que param lá com problema de quitação. Então, pô, imagina que o jogo era uma merda. Os robôs são meio que inofensivos. Eles só ficam andando por aí e não fazem nada maldoso. Mesmo quando você tromba neles, é tipo, desculpe. Esse robô não te machuca. Esse grandão não machucaria nenhuma mosca. Esse aqui te leva pra onde você precisa ir. Não vejo muito problema aqui. Além do fato de que tem robôs andando por aí... o que foi isso? Alguém tem uma arma? Ai, Deus, esse aqui é uma bazuca. Então a maioria dos inimigos do jogo nem são inimigos. Eles são mais tipo objetos plataformas pra te ajudar a chegar no final do nível. A questão do jogo aqui é que alguém colocou gravidade tipo 300%. Bob Esponja não consegue pular alto ou longe o suficiente pra alcançar nada. Então na maior parte do tempo você tem que refazer um monte de coisa, porque se você não esperar o último pixelzinho da plataforma, você não consegue pular. É tão tedioso e adiciona um monte de frustração ao jogo. Sem mencionar que os robôs nos quais você precisa pular ou ficar em cima se movem muito devagar. E na maior parte do tempo, quando você chega neles, eles estão indo na direção oposta. Então, você tem que esperar eles flutuarem lentamente de volta pra você uma década depois. Só pra você errar o pulo, porque a gravidade é um tijolo. Joguei o jogo inteiro e a quantidade de vezes que morri porque não conseguia ver a próxima plataforma ou que tinha que dar saltos de fé, ou até mesmo era atingida por balas do nada, foi uma tortura. Só move a câmera. Você tá me deixando tonta. Dá um zoom pra fora. Eu não sei onde eu tô. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Achei as fases dos chefes decentes. Acho que são as partes mais fáceis do jogo. O robô do Patrick foi horrível e eu não quero vê-lo nunca mais. Eu amo esse jogo. Tenho ótimas memórias jogando ele 13 anos atrás, mas agora ele morreu pra mim. Ótimo jogo. Joguei muito quando eu era criança. Pode queimar numa vala. Indo agora para Barbie Groovy Games. Eu sei que isso soa estranho. Jayden, por que você tinha um jogo da Barbie? Você era super menininha? Não, não era. Meus pais me deram o jogo e eu joguei. Porque o que mais eu ia fazer? Não jogar? Diferente dos outros jogos que eu falei até agora, esse aqui é um monte de minigames temáticos da Barbie. Jogo da velha, Droughts, que é só um jeito chique de falar damas. Essa versão esquisita da forca com cavalos. Ligue 4. Curiosidade sobre mim. Eu sempre perco no Ligue 4. Sabe, eu acho que eu fico tão focada no que eu tô fazendo que nem percebo a outra pessoa ganhando. Sou péssima no Ligue 4 e tenho orgulho. Tem vários outros jogos ali, uns piores que os outros. Mas o que eu mais me lembro quando eu era criança era a versão da Barbie do jogo da cobrinha. Conga Line. Não tô zoando. Pegaram a cobrinha e pensaram: e se ao invés de uma cobra comendo maçãs, fosse um monte de Barbies dançando numa linda conga? E que elas, tipo, passassem outras Barbies no caminho para aumentar a fila. Eu amei esse jogo. É idiota, é hilário e eu não me canso dele. Olha esses passos. Elas estão se divertindo muito nesse quarto, eu acho. E quando você erra uma garota, vira uma dança de culto esquisita. Imagina essa cena na vida real. Isso seria aterrorizante. E eu quero que seja real. Então o jogo é divertido. Perdi a maioria dos outros jogos pra Teresa. Mas não precisamos falar disso. É aqueles jogos que você pode pegar e largar quando quiser. E eu entendo porque gostava quando criança. Finalmente, chegamos ao último jogo. Esse aqui é um pouco diferente porque é um plug and play. Eu tinha alguns desses quando criança. O do Bob Esponja, o do Nicktoons e também o da Disney, mas eu não gostava muito dele. O do Nicktoons era o meu favorito, então eu quis rejogar esse. Tinha um jogo dos Padrinhos Mágicos que era tipo o Pac-Man. Um do Jimmy Neutro com escadas e aliens. É de boa. Um jogo do tabuleiro do Bob Esponja que você pode jogar com os amigos. Mas os outros jogos que eu queria falar são do Rocket Power e outro jogo do Bob Esponja. Tem 2. Confia, esse é o melhor. Eu amava do Rocket Power e jogaria muito no Plug and Play só por esse jogo em específico. É um jogo de visão de cima pra baixo, evitando obstáculos, passando por bandeiras e pegando itens colecionáveis. Mas essa não era a minha parte favorita do jogo. Eu gostava dessa parte. Você ganha pontos ao pular e literalmente demolir outros skatistas. Minha eu de 7 anos fazia questão de destruir o máximo possível de outras crianças em cada nível. Eu não me
importava o quanto isso atrasava o meu tempo. Esse não era o meu objetivo aqui. Meu No Deus, geral, Jaden. jogo 10 de 10. Me entreteve por anos. O objetivo do jogo do Bob Esponja era atirar hambúrgueres de siri na boca de todo mundo na cidade e pegar o dinheiro que eles jogam no chão. Tipo, não é muito normal, mas acho que não tem nada particularmente errado com essa troca comercial. Todo mundo quer só um hambúrguer de siri, então quando você fica sem hambúrgueres, você meio que só atira neles em qualquer... Meu Deus! Foi mal por isso, cara. Eu não... Ok, além daquele cara, você só pode atirar neles... Ai, não! Esse garoto morreu? O que aconteceu ali? Digo... Ele não parecia chateado com o fato que eu acabei de estourar o balão dele enquanto ele estava pendurado a 4,5 metros do chão. Acho que o mundo segue em frente. Vou só não pensar nisso e continuar esse trabalho de hambúrguer de siri. Ok, no fim das contas não me atrapalhou em nada. Foi para um bem maior. Outro jogo 10 de 10. Essa foi minha viagem nostálgica pela estrada dos jogos estranhos. Foi surpreendentemente divertido. E também nada divertido rejogar esses jogos. Abrir eles de novo, ver os gráficos e ouvir a música me trouxe flashbacks imediatos de quando eu jogava eles há mais de 15 anos atrás. Mas também tentar realmente zerá-los me fez querer nunca mais jogar eles de novo. E meio que machucou a ilusão de que eles eram bons e divertidos. Ouviu Meninas Superpoderosas e Battle for Bikini Bottom? Eu me diverti? Sim. Talvez. Ok, eu acho que eu tive mais horas frustradas do que horas divertidas. Mas eu me diverti pelo menos um pouco? Sim. A proporção não importa. Tanto assim. Deveria tentar? Eu não ligo. Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Bem fantástico. Cara, Jaden manda muito bem, né, cara? Simplesmente é absurdo. Mas, enfim, galera, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários e já volto. Cara, eu acho que não tenho nenhum jogo assim muito efetivo da minha infância que eu gostaria de rejogar. Eu acho que todos os jogos que eu joguei, acho que é melhor deixar eles na época lá deles, tá ligado? Eu joguei muito jogo, eu tive muitos jogos de PS1 e... porque o que eu tive de Super Nintendo foi Mario, que não era grande coisa, né? Mario, todo mundo conhece Mario. De Master System eu tive Sonic e Alex Kidd. E isso, né? Aí depois de PS1, que foi o videogame que eu já tava um pouquinho mais velho. Aí eu tive condições de ter vários jogos de PS1. Aí depois PS2, vários jogos de PS2 também. Aí, sei lá, talvez se eu pegasse assim uma lista de jogos, talvez eu poderia cozinhar em cima deles para ver se eu conseguir tirar algum conteúdo dali. Mas isso fica para outro dia. Enfim, galera, vídeo original na descrição como sempre. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dão um like, se inscrevam no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!